Olá. Botar, Como vai, Alberto? botar meu fone aqui, começando uma tempestade aqui. É, pronto, sim, tá bom. Meu som tá bom? Boa noite. Tá ótimo, tá bacana. Deixa eu só ajeitar aqui. Isso. Boa noite, Maitê. Boa noite. É um Boa noite a todos. Eu fico feliz de você ter aceitado o convite. Maitê, ela é design de interiores há mais de 3 décadas. Dirige uma empresa junto com o marido, né? Uma empresa de arquitetura e design. Ela tem pioneira, né? Uma das pioneiras em Feng Shui, também na década de 90 ainda, né? Também iniciou seus estudos em Vastu, né? Que é a arquitetura védica, né? Com base nos preceitos védicos. Depois graduou-se também em Lighting Design. E eu conversava com ela um tempo atrás, acho que um ano passado, e ela me falou sobre neuroarquitetura. E aí, por conta da palavra, eu mais ou menos associei, fiz associações, imaginando o que deveria ser, e ela me explicou e eu fiquei encantado, porque tem muita relação com o yoga e tudo, inclusive o Vasto, né? Ela tem mais propriedade de falar sobre isso, mas é que a proposta do meu canal é principalmente Jyotisha, astrologia védica, quirologia, né, Hasta Jyotisha, mas os principais remédios, né, eu prezo muito pelo cuidado da mente, né, o que o yoga faz, e a explicação que ela me deu eu achei formidável, e eu falei, pô, isso daria uma live, meio já que a convidando. E ela topou, eu fiquei bem entusiasmado e finalmente a gente conseguiu fazer esse encontro aqui. Maitê, se puder explicar para a gente o que é a neuroarquitetura, porque, como eu disse para vocês, tem muito a ver com tudo que eu falo, que prega o Jyotisha, o que prega o Yoga, sobre cuidado com a mente, com os sentidos, né? A fim de não só aprimorar, otimizar os potenciais que a gente tem, que cada um tem, mas só que agora com o espaço que a gente vive, né? Então, por favor. Bom, primeiro para agradecer pelo convite, Alberto, estou muito feliz de estar aqui. Esse assunto realmente é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que também traz muitos pontos positivos para as pessoas, em termos delas realmente notarem os seus ambientes e trabalharem aspectos que vão conduzir a uma vida mais feliz, mais auspiciosa, mais próspera, né? Em todos os sentidos. Então, vamos começar pela neuroarquitetura. A neuroarquitetura é a caçula. Você falou em Feng Shui, né? E falou no Vastu Shastra. Vastu Shastra é o mais antigo de todos, derivado da cultura védica. Ele, então, nasce no bojo da cultura védica. E ele tem bases científicas porque ele trabalha com assim uma matemática bastante elaborada, astronômica, e assim como o Jyotisha, né? Então não é algo ali assim, vamos dizer, do senso comum, realmente é muitíssimo bem embasado, e o fundamento é trabalhar o espaço. Então, existe aí uma diferença entre vasto e vasto, que seria o vasto com 2 As, né? Então, vasto é o espaço,
E vasto é o espaço pessoal, então é o lugar que olhe dentro do espaço. Aí eu diria para você assim, na consequência do que a gente está falando, o Feng Shui ele já é mais voltado à cultura taoísta, ele já tem uma análise geográfica mais local, tanto é que, por exemplo, eles têm diferença entre os dois. O vasto, por exemplo, considera determinadas localizações muito importantes, que são norte e leste. Leste por causa do Sol, né? Então, o nascer do Sol, ele traz a energia para o planeta naquele espaço geográfico, onde ele vem, né? Vamos dizer assim, iluminando. E o norte, por ser uma direção ligada ao trânsito do eletromagnetismo, que é muito rico para nós, né? Nós estamos ligados a essa realidade. Já o Feng Shui considera o norte uma direção ruim, porque o norte, lá para eles, é a Mongólia, que vem, vamos dizer assim, um frio intenso. Então, os ventos intensos da Mongólia, a areia. Então, ele tem um contexto bem mais geográfico local, cultura taoísta. E aí, não vamos nos demorar nisso, vamos para a neuroarquitetura, a caçulinha aí dos conhecimentos. A neuroarquitetura, ela tem um ponto focal que é a análise da relação da nossa cognição com o espaço. E vamos dizer assim, o nome neuroarquitetura, ele é muito maior do que parece. Então, ele abarca design, ele abarca o lighting design, que é o estudo da iluminação, cores, porque isso tudo está dentro do estudo das neurociências, e aí usando os equipamentos, então, de eletroencefalograma, o MRI, que é o de ressonância funcional, o eye tracking, condutância da pele, são situações que nos estudos eles fazem para poder estabelecer ali um resultado num grupo de pessoas. Então, vamos dizer assim, são estudos com base na ciência atual, e vem validando, inclusive, muitos aspectos, Alberto, colocados pelas multimilenares aí. Então, tem muita coisa, por exemplo, que a gente vê que já estava prescrita lá, e que hoje fala assim, não, isso aí é bacana, o ser humano se beneficia com essa atitude. Então, tudo aquilo que está nos ambientes onde a gente tem uma presença mais frequente, então eu diria assim, a nossa casa, nosso lugar de trabalho, hoje muita gente trabalha na própria casa. Então, esses espaços de permanência prolongada, nós temos que olhar com muito cuidado, porque os inputs ou as informações que são sempre, claro, diferentes. Como diria o sábio, não existe o rio que você entra duas vezes, né? É outro rio e você é outro também. Então, é a mesma realidade. Porém, você tem que olhar para que tipo de estímulos que você está recebendo. Então, por isso, uma preocupação com iluminação, uma preocupação com cor, uma preocupação com o fluxo propriamente dito. Como é que você caminha? Como que você enxerga esse espaço? Como é que é a iluminação natural? Então, todos esses itens, eles são da preocupação dos multimilenares, Vasto e Feng, e são
com abordagens culturais diferentes, e hoje da neuroarquitetura. Então, a grande questão da neuroarquitetura é que efeito a gente vem fazendo sobre o ser humano se ele for de um determinado modo. Ah, se ele for de outro, então vão sendo feitas as pesquisas, coletando dados. Hoje também, a gente tem um estudo que é extremamente importante, que está dentro deste conjunto da neuroarquitetura também, e da neurociência, e de outras, porque são conhecimentos multidisciplinares, né? Sim. Por exemplo, ecopsicologia também empresta conhecimentos, mas sob o olhar da psicologia para o ambiente. Então, você tem uma série de questões aí que vão se acumulando e uma série de conhecimentos que vão se somando para dar resultados. Então, todas essas pesquisas, elas culminam do bem-estar, saúde, e nós falávamos sobre design biofílico, que eu comecei a falar, e é exatamente a ligação inata que nós, seres humanos, temos com a natureza. E que nós, enquanto seres urbanos, fomos deixando de lado, esquecendo, perdendo esse vínculo e, com isso, decrescendo a nossa saúde, qualidade de vida, condição de memória. Por exemplo, na neuroarquitetura se tem um estudo específico que é o design ativo. Design ativo é como um escritório, uma casa, um prédio, uma escola, pode estimular as pessoas a se movimentarem de uma maneira espontânea, de uma maneira prazerosa, para que elas possam interagir de muitas maneiras. Por quê? A atividade motora ou a atividade dos nossos, né, do nosso conjunto como corpo e membros no espaço traz para nós estímulos mentais importantes. Então, esses movimentos, a movimentação vai trazer um estímulo importante, vamos dizer assim, energizar nossa mente, trazer uma condição melhor, porque cérebro e exercício físico estão muito ali ligadinhos, né? Então, o contexto da neuroarquitetura é muito grande. Ela é novinha dentro do cenário, perto dos multimilenários, mas ela é bem articulada e bem complexa. É cérebro e movimento, como você falou, e também o yoga preza muito por isso, né? As milenares também, né? O taoísmo, no yoga tem o Hatha Yoga, né? Que é as posturas. No taoísmo, então, nem se fala, né? Tai Chi Chuan e, né, outras práticas também no Japão. A arquitetura e vasto não é somente estética, não, como muita gente pensava. Por isso que eu me encantei pelo contexto neuroarquitetura, porque, para mim, não é só estética, né? Assim, é óbvio, ficar num ambiente bonito, agradável, que inspira, sei lá, leitura, espaço, relaxamento, né? É interessante, é importante, mas a neuroarquitetura me fez valorizar ainda mais essas ciências antigas, porque o belo, a beleza, tá muito... A tempestade aqui tá... Tá forte. Eu tô no Rio, fez 37 graus há poucas horas atrás. Uau. Então dá muito raio. Então, o belo, ele é muito importante, a função da beleza das coisas, dos movimentos da natureza à nossa volta, internamente em nós existe também, né? Os ventos externos, os ventos internos. Então, eu sei que o taoísmo, porque eu entendo de medicina tradicional chinesa um pouco,
Então, eu sei que os movimentos da natureza que existem fora também existem internamente em nós. E estimulá-los da forma apropriada, segura, correta, né? Apropriada, é essencial. Então, na astrologia, o Belo ele se relaciona com Vênus. Então, a pessoa, isso é interessante, o Vasto ele caminha mais, ele caminha as ciências dentro dos Vedas elas caminham junto, mas principalmente Vasto e astrologia védica, né? Porque dependendo da uma necessidade da família e tal, ou de uma pessoa, quando ela tem um Vênus, por exemplo, problemático, debilitado, digamos assim, então ele tem que melhorar essa relação dele com os significados de Vênus, que a beleza, né, o belo é muito importante. E relacionado a isso, as artes, né? Não só, algumas pessoas eu já ouvi, quando a gente fala de Vasto, ou mesmo Feng Shui, as pessoas relacionam com os palácios, né? Palácios chineses, palácios indianos, Taj Mahal, aí eu falo para a pessoa, Taj Mahal é um mausoléu, a pessoa se choca. Mas assim, as pessoas relacionam com castelo. E o que me fez assim, eu ficar ainda mais maravilhado com o Vasto, com essas antigas, foi por meio por meio de você, né? E através da neuroarquitetura, fez abrir ainda mais meus olhos para o que as antigas têm a oferecer. Então, em relação, por exemplo, à beleza, eu sei que ela é importante não só para quem tem Vênus debilitada, mas para pessoas que têm outros problemas relacionados à Lua, mente, né? Mas não tem o espaço e nem condições, né? Não tem o financeiro e nem espaço para criar um castelo. E existe a possibilidade de trabalhar a arte, né? A arte com iluminação, a arte com pintura, sei lá. Há meios de se fazer isso sem que seja necessário ter um castelo? Com toda a certeza. Vamos dizer assim, quando você tem a consideração ali da origem do conhecimento dentro de um histórico-cultural muito diferente. Hoje nós vamos uma situação de morar em cidades, os imóveis grandes, na maioria das vezes. Então, o que ocorre? Você precisa trazer os elementos, ainda que sejam de forma simples, para a sua vida, harmonização mental, física, boa saúde, alegria. Você pode falar assim, mas isso aí não tem nada a ver com o ambiente. Tem, porque na realidade o que ocorre? Até para parênteses, vou até parar nesse momento e falar sobre a beleza que você colocou muito bem. A beleza, ela é um alimento, ela é uma nutrição para os nossos sentidos. Ela não é dispensável, ela é importantíssima. E, por outro lado, nós precisamos enxergar além dela e tem coisas ou princípios de funcionamento que vão nutrir a nós muito mais via sentidos. Então, vamos fazer aí a rápida. Teve uma pergunta que eu vi passando aí, eu não consegui ver. A pergunta é, doutora, independente do fator estético, a forma tem também influência em nossa mente? Total. Então, está valorizada lá nos conhecimentos multimilenários. A forma é a maneira com que nós nos apropriamos do espaço, vamos dizer assim, do espaço do Senhor Supremo em relação à criação para o nosso espaço. Então, o nosso espaço ele tem que ressoar bem ao grande espaço. Existe
vamos dizer assim, uma espécie de orquestração disso. Existe uma... Nas casas construídas com os parâmetros reais lá do Vastu Shastra, você consegue determinar geometricamente medidas, onde vão ser as janelas. Então, existe uma matemática a ser aplicada. Ou, vamos para o mundo real, não vamos fazer isso hoje. Moramos em casas ou alugadas, ou que nós já compramos pronta. Como? Então, nós precisamos trazer esses elementos que vão nos nutrir e fazer uso disso para o nosso bem-estar. Como? Aliás, dentro disso, eu sempre comento muito, tanto aqui no Insta, como no meu canal lá do YouTube, que chama-se Curando Interiores Interiores, eu falo muito sobre isso. Como você pode, através de soluções simples, enriquecer o seu ambiente. Então, vamos dizer assim, você citou problemas com a Lua. A Lua... Sim, alô governamente, né? Então... Governamente. Então, vamos dizer assim, branco, prata, pérolas, são elementos muito para quem precisa se lembrar, ter mais conexão com essa energia da Lua. A iluminação natural. Então, você, por exemplo, cenários de luz. Isso você pode fazer numa casa alugada, numa casa pequena, numa casa grande. Você pode criar várias situações. Então, normalmente a gente tem uma luz ou uma iluminação que vem lá do teto, que ilumina o ambiente de um modo geral, onde nós devemos ter um cuidado com temperatura de cor da luz, isso é em graus Kelvin. Quando você tem uma iluminação através dessa lâmpada mais próxima aos tons mornos, é branco, vamos dizer assim, de 1000K, é Kelvin, esse K. Tudo é branco, mas é um branco diferente. O branco aqui do começo da escala é um branco quente, neutro, frio. Essas iluminações que a gente entra, assim, parece o quê? Uma farmácia, tudo muito claro. É um branco que é altamente brilhante. É um branco que é ótimo para em necessidades, por exemplo, máquina operatriz, que você não pode tirar a atenção, onde você precisa, por exemplo, de uma iluminação técnica. Mas na nossa casa, o ideal é trabalhar com os tons mornos. Então, vamos dizer assim, 2600K. Você só lê na lâmpada. Na embalagem da lâmpada, você tem lá a indicação. Isso, por si só, já vai melhorar a qualidade do sono, já vai diminuir a cota de estresse, porque o estresse, ele não é de todo mal. Mas quando ele se torna um estresse, torna-o de estresse. E aí, ele faz porque o nosso equilíbrio está desbalanceado. Você já melhora. Veja, é um detalhe extremamente simples. Pode trocar a lâmpada da casa, especialmente do quarto, né? Ter, por exemplo, uma abajur, uma luminária, que é uma coisa que você não precisa criar imóvel. Ela vai com você se você não estiver naquele imóvel. Por exemplo, mudar a cor do espaço. Isso também, as cores, elas têm uma forma de comunicação muito imediata conosco. Então, elas transmitem. Nossa, tá foda.
parte aí, Roberto. Prossiga. Essa é só uma... também uma lua problemática pode causar problemas maiores, né? Por exemplo, pessoas com necessidades especiais como autismo. Isso é um problema com a lua, ou pessoas muito estressadas, muito sensitivas, né? Nesses casos também ajuda bastante, né? Então, por exemplo, você citou aí um item extremamente... Hoje a gente vê que nós temos um aumento na população de casos de autismo. E, vamos dizer assim, no autismo, né, ela chama síndrome porque existem várias manifestações. Níveis, né? Níveis. Aí o que ocorre? Vamos falar uma coisa mais em geral. Certo. A pessoa que tem normalmente uma hipersensibilidade, então, sim, né, ela tem, vamos dizer assim, ela não é neurotípica, ela é neurodiversa, então ela precisa dos cuidados que quem vai orientar esses cuidados é justamente aquela equipe que está acompanhando essa pessoa no sentido de quais são as dificuldades dela. Então, vamos dizer assim, caso típico, a pessoa fala assim para mim, olha, a equipe cuidadora desta pessoa diz que isso. Bom, então, cada detalhe precisa ser cuidado, mas, no geral, as pessoas que têm esse tipo de síndrome têm muita dificuldade com luz que provoca ofuscamento. Por quê? Elas já têm um nível alto de estresse, elas já têm vamos dizer assim, uma hipersensibilidade. Isso. Então, elas precisam o quê? Acalmar, elas precisam diminuir aí a atividade do sistema nervoso simpático, que é esse que ativa. O parasimpático relaxa. Aí o que acontece? Cores suaves. Agora, cor é uma coisa que tem um âmbito muito assim. Claro, tem um conteúdo e um significado que a gente pode falar universal, que a maioria das pessoas reconhece, por exemplo, o vermelho como uma cor que ativa, o azul como uma cor que acalma, o verde relacionado à natureza. Então, existem essas tipificações de significado. Mas é muito importante você enxergar, entender o que a pessoa está realmente sentindo em relação àquela cor. Então, aí a gente tem que pessoal. Por isso que o projeto ele vai de um briefing que você vai fazer ali uma pesquisa de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que incomoda, para poder realmente ajustar os lojinhos para o produto final ficar bacana, ficar adequado e trazer resultados que são necessários. Os espaços da casa, né, em harmonia com a influência da natureza, né? Na astrologia védica a gente sabe que a importância de saber do mapa é colocar a pessoa em harmonia com aquela configuração, tá? Na forma como os planetas estão dispostos no mapa. E também os planetas eles têm a relação com os elementos da natureza. E eu sei que o vasto, ele tem essa relação, né? A proporção dos elementos da natureza, a importância deles, né? Para um projeto, etc. A senhora pode falar um pouco disso? Os elementos da natureza, a proporção deles dentro
vasto, claro, neuro, né, também. Sim, senhor. Porque eu... Desculpa, perdão. É porque eu sei também que no seu Instagram, eu acompanho, no YouTube, mais no Instagram que no YouTube, e você dá muitas dicas de planta. E ultimamente eu tenho visto que você tem colocado bastante também aromas. Então, por quê? Vou falar até, vamos fazer um relato sobre por que disso. Nós Ótimo. estamos governados pelos sentidos, ou seja, a nossa, não só, é lógico, mas todas as informações do ambiente são captadas pelos nossos sentidos, que são, assim, exemplificando, como se fossem antenas, recebendo sinais, e aí eles vão provocar um resultado em nós. Assim sendo, nós temos já, ponto de vista científico, catalogados 33 sentidos. Então, nós temos aqueles 5 básicos, né? Tem bastante assunto. Temos, né? Então, tem, enfim, paladar, olfato, audição, visão, tato, mas aí vem interocepção, propriocepção, vamos dizer assim, aqueles captores que vão dizer para a gente temperatura, pressão do espaço, umidade, isso tudo vem vindo como estímulo e a gente tem realmente, eu falo, a mente é uma coisa assim extraordinária. Sim. E guarda muita complexidade. Os estudos, a ciência não sabe tudo, naturalmente, são verdades em construção. E no yoga, a mente também tem suas subdivisões, né? Suas camadas. Perfeito. E dentro da arquitetura cerebral, nós temos, a gente chama de cérebro, mas vamos dizer assim, o certo seria dizer que é o encéfalo e o sistema nervoso. Certo. Então, porque você tem um sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, onde nós estamos ali captando e nós somos seres captores de informação. Para você ter uma ideia, a cada segundo nós processamos 11 milhões de bits de informação. E nós, conscientemente, temos noção só de 40 bits. É muita coisa. A nossa, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a palavra processamento, porque processamento é do mundo digital. Eu gosto de falar a palavra elaboração. A nossa elaboração desses ela é extremamente focada. Vamos dizer assim, você recebe esses 11 milhões de informação, de bits de informação, eles vão lá para o teu nível resposta automática, que seria então o nosso inconsciente. Então, tudo está vindo para a consciência, ou seja, para essa compreensão lógica, só 40 bits. É bem pouquinho, mas é um suficiente para que a gente possa se relacionar com o ambiente, se defender, né, de qualquer ameaça, porque o sistema de antena serve para isso, para nossa autopreservação. E aí nós temos, então, esse mar de fundo, isso processa ou elabora, e aí vai lá para uma regrinha, e você tem uma sensação, e você aí cria situações com seus vieses, com a sua cultura, com marcadores somáticos. Então, tem toda uma relação muito complexa com as suas memórias, né? Então, memória
memória aprendida. Você tem um processo que vai sendo elaborado. E, além disso, você ainda tem os dados que chegam de você mesmo. Então, a interocepção seria a percepção que a gente tem de nós mesmos, então, das nossas vísceras. Nossa, eu fui lá na varanda do prédio, me deu um frio na barriga. Você sabe que você teve o frio na barriga. Então, é um demonstrativo da interocepção, é um demonstrativo. E com tudo isso, nós vamos nos relacionando com o ambiente. Por isso que eu digo muito, o ambiente ele tem que ser nosso amigo fiel. Ele precisa ser um colaborador, um ator coadjuvante, que nos ajude. Positivo. Então, eu percebi que dentro das perguntas que você colocou, da astrologia, da Lua, Vênus, etc., você está dizendo assim, você está me perguntando assim, como que o ambiente pode ajudar? E o ambiente, ele não só pode, como ele deve ajudar. Sim. A gente tem que, sabe, se abrir para essas questões de como resolver esses problemas para que a gente possa realmente ter uma existência melhor. A existência material, ela exige que nós tenhamos posturas adequadas em relação ao nosso espaço. Por isso, você até colocou também fazer da casa uma enorme modificação, mas através de detalhes pequenos, você pode ter grandes resultados. E aí Sim. você falou sobre aroma. Aroma, plantas. Aroma, plantas. Então, o que a gente está trazendo aí? Nós estamos trazendo... Eu passei a botar bastante planta em casa, mas assim, mais plantas, cuidar delas depois de ver suas dicas. Realmente funciona muito. Nota 1000. Teve uma pesquisa feita, se não me engano, foi na Suécia. Outro dia eu estava conversando, falei Suíça não, foi na Suécia, e eles fizeram a inclusão dentro de um escritório de uma parede verde. Então eles levaram lá como se fosse um painel com plantinhas e fizeram, antes da inclusão da parede verde, uma parede verde não grande, vamos dizer assim, 3 metros quadrados. Eles fizeram uma série de exames para todos aqueles funcionários que estavam ali circulando. Depois de um determinado período transcorrido, que eu não me lembro exatamente se foram 30 dias ou se foram 3 semanas, enfim, foi um paper que eu li assim, mas eu achei extremamente interessante. Eles fizeram, por exemplo, análise de marcadores de estresse, diminuíram, bem-estar, melhoraram, biota da pele, porque nós temos vamos dizer assim, uma proteção microbiana, são os bichinhos do bem que nos defendem em doenças dos intrusos, né? Dos bichinhos que são patológicos, os que vão causar doença. E houve ali uma modificação extremamente positiva num período pequeno e com uma intervenção pequena. Então, imagina, a pessoa fala assim, mas vou colocar lá uns vasinhos e isso não vai mudar nada. Eu acho que sim, vai mudar muito, porque você está relacionando-se com vida. As plantas, elas melhoram o ar, porque elas filtram o ar, elas têm vamos dizer assim, uma energia que também nos acalma. Isso eu não estou falando
da minha cabeça. Isso são pesquisas que embasam. E aí você tem, porque trazem a natureza. A natureza, ela é inata em ligação conosco. Nós temos isso desde da nossa gênese. E esse relacionamento só nos traz bem. Então, o que ocorre é pequenas alterações, grandes resultados. Às vezes, pintar uma parede, sabe? Melhorar a iluminação, colocar um objeto que traga cor para o espaço. Às vezes a pessoa deixa até de consultar esse tipo de serviço achando que vai ter que quebrar tudo, né? E não necessariamente. Exatamente. Eu concordo totalmente com você. Às vezes é uma intervenção simples, ordem, organização. Organização traz paz mental. Porque quando você está todo desorganizado, parece que tudo aquilo fica te dando um ruído de fundo mental, te tira a paz. Tudo fica organizado, seu interior sente aquele bem-estar resultante. E aí você cria situações justamente de mais calma, é um estímulo para o teu sistema nervoso parasimpático. E nós temos que nos valer disso. Você, por exemplo, falou sobre, engraçado, Lua e Vênus tem cores claras na história, né? Sim. Né? É tudo assim, Vênus já pede um pouco de brilho. Então, com detalhes, você pode alterar o seu espaço, melhorar o seu espaço. As pessoas, elas precisam se colocar no sentido de entender a necessidade de mexer no espaço, daí trazer também esses benefícios e se despertarem para isso, porque normalmente a ideia é o espaço, isso é besteira, isso, não vou mudar essa cor, não vou gastar com isso. Não, é um investimento em bem-estar, saúde, busca pela vida plena. Quando a pessoa fala assim, eu vou fazer, por exemplo, uma sessão de seda ou é um autocuidado. O ambiente, ele também te dá um retorno de autocuidado. Sim. Porque ele a gente tem que se ocupar disso, né? Perdão. A gente tem que se ocupar disso. A gente tem que se ocupar dessas coisas. Tem que ter tempo para isso também, não é? Existir é muito mais do que trabalhar para pagar boleto. Então a gente tem que se ocupar dessas coisas. É sério, olha o Instagram dela, vocês vão ver, são coisas, desculpa o termo, bobas. São coisas muito simples de se fazer, que muda, a diferença é perceptível nas coisas simples. Impressionante. E também isso pode ser usado, não só, a gente está falando só de casa, né? Mas eu sei que, né, vasto, assim como no mapa também, né? Nos negócios, no escritório, no comércio, no consultório. Alberto, eu digo assim, todo conhecimento que nós trazemos para as nossas vidas em busca de respostas, por exemplo, você citou aí fazer um mapa, é um autoconhecimento. Você pode achar dentro do mapa que, olha, não tem nada mais sério e científico do que a Jyotisha ou astrologia védica, no sentido de te apontar caminhos, porque ela realmente trabalha dentro de um conhecimento espiritual que é trazido dos Vedas, que é o conhecimento mais antigo que se tem, mas é um conhecimento científico, está baseado
nesse movimento astronômico, na influência desses planetas. Então, você conhecer isso, o que você pode fazer pelo seu ambiente, tudo isso vai te colocando degraus acima e você vai vivendo em uma qualidade superior. Então, a gente não deve fazer caso das observações, que são observações importantíssimas desses conhecimentos para a nossa qualidade. Muitas vezes a pessoa está passando por situações de tristeza, né? De depressão, falta de ânimo. Então, você encontra dentro das várias soluções colocadas, então, Ayurveda, Jyotisha, ambiente vasto, né? Vastu Shastra, você encontra respostas e isso, você fazendo esse movimento, você está melhorando a sua vida, melhorando os seus resultados, porque não é só você falar, ah, não, agora eu estou assim, no bem-estar, está tudo bem, vida boa. Não, os resultados que você tem referentes a este bem-estar vão ser muito superiores. Então, é a reação disso. Você realmente ganha colocar vamos dizer assim, esses conhecimentos para a sua vida, né? Eu digo assim, ser humano, para a vida do ser humano. Bacana. No caso de a pessoa não pode se mudar, é uma pergunta. Mora num lugar de um lado de uma serra e o outro lado da serra foi devastado pela mineração, por exemplo. Isso vai influenciar na qualidade da vida das pessoas que moram do lado de cada serra? Isso aconteceu na Serra da Moeda, em Minas Gerais. Pode ser... Bom, não é. Eu notei uma energia estranha, né? Principalmente nesse lugar que eu fui, bem próximo, no pé da serra. Certo? E eu sei que o outro lado da serra, exatamente o outro lado, assim, o lado de cá, totalmente devastado pela mineração de ferro. Pararam, né? Foi proibido, não pode mais explorar lá. Mas assim, é possível que isso tenha resultados não bons para as pessoas que moram para cá? Olha, energeticamente falando, alguma influência natural dos elementos? você tem aí, vamos dizer assim, um incremento de um elemento que é ferro. Você tem a questão da devastação, que é uma coisa que, vamos dizer, impressiona o nosso interior, impressiona o olhar, porque vamos dizer assim, é um ambiente natural que fica com uma aparência muito ruim. E você realmente tem que procurar e criar os equilíbrios para que você volte a ter a circulação da energia de uma maneira harmônica. A gente está falando em Saturno. Saturno tem uma presença que é uma presença assim, disciplinadora, é pesada. Então, a gente precisa fazer tudo para suavizar. Então, evitar, por exemplo, cinzas, pretos, colocar cores suaves, leves, caprichar na iluminação. Para quem quiser, por exemplo, dentro do vasto, tem curas através dos yantras. Então, formas
julgados profundos e tem cada yantra referente a um planeta, a uma divindade. Então, você pode fazer, por exemplo, a utilização para abrandar do Chan Yantra. Nesse caso, isso para dar, né, a presença saturnina. E aí eu te digo que quanto mais se elaborar esse espaço, quanto mais você trouxer equilíbrio cromático, quanto mais você puder, por exemplo, trabalhar iluminações suaves, aconchegantes, porque uma coisa é o ambiente fora. De repente a pessoa está ali e ela não tem, naquele momento, a solução se não estar ali. Sendo assim, ela precisa elaborar o seu ambiente interno, né? E bem, e aí a gente pode entrar tanto numa consulta mais profunda, como numa situação mais genérica, que também já tem resultados bastante importantes e dinâmicos, porque, felizmente, todo esse conjunto cognitivo reage muito rápido a todos os sinais externos do ambiente que são colocados. Então, vem daí o resultado bom também. Certo. E só um pouquinho. Eu sei que, bom, até pela relação que tem com a proximidade, né, que tem com o Jyotish Vastu, datas para iniciar alguma cerimônia, tipo um open house. No caso de construções, você aconselha isso para seus consulentes, quem te contrata? Então, na literatura védica você encontra referente a, por exemplo, a entrada para casa nova. Então tem todo um ritual, uma reverência ao divino, uma reverência a todas as energias reinantes. É bastante extenso isso. Mas também você falou sobre dias, então tem períodos mais propícios, tem dias para você realmente começar, tem dias que não são adequados para fazer determinadas atividades. Até, eu diria para você, na astrologia védica, você tem uma espécie de ritual que uma pessoa deve tirar proveito daqueles períodos auspiciosos. Porque o ideal seria você entrar numa casa nova num período favorável, auspicioso. A gente usa o Panchanga, que é para ver essas datas. Bem bacana. Você vê que realmente Vastu e Jyotisha trabalham muito próximos. São muito próximos, né? As nakshatras também, os planetas. As divindades, acabei que não falamos, né? As divindades, né? Parece que cada parte da casa, uma divindade, é aconselhável que cada parte da casa relacionada a uma divindade, relacionada a um planeta, seja para uma coisa, tipo o banheiro não é em qualquer lugar, né? Ou a sala não é para qualquer direção, né? Sim. Você tem, primeiro, forma da construção mais adequada, que seria o quadrado, que o quadrado é uma forma mais masculina, o retângulo é uma forma mais feminina. Aí, as orientações cardinais. Você tem a mandala do Vastu, que é a mandala do Vastu Purucha, que faz, então, a indicação que é adequado onde.
E aí você tem, por exemplo, alturas, disposições, um espaço central que é extremamente importante, que seria dedicado ao elemento éter, ao divino, Brahma. Então, você tem toda uma tecnologia aplicada muito bela, muito interessante, uma geometria aplicada com cada medida ou cada pada que vai construir ali Perfeito. Isso. a forma. E aí você tem, então, uma história muito consistente, muito interessante para quem vai construir, né, um imóvel novo. E com isso, você vai ter a harmonização, que seria uma harmonização com a energia cósmica ressoando de uma maneira muito harmônica e auspiciosa dentro do pessoal, ou seja, o vasto, né? Bacana. Esse é o Brahmastana, né? Que seria essa parte do meio, né? Perfeito. Tem bastante informação, bastante coisa que não dá para fazer numa live só. A gente faltam 2 minutos. Se você quer fazer uma consideração final, uma dica? Olha, a dica... Já deu várias, né? Mas a dica que eu quero relembrar é muita atenção para o ambiente, trate o ambiente bem, porque ele vai te tratar bem. Ou seja, primeiro você faz o ambiente, depois ele te faz. Então, tudo que você fizer de cuidado, de atenção, de melhoria, vai repercutir profundamente para você em termos de bem-estar. Uma bioquímica, uma neuroquímica positiva, né? Bem-estar, saúde, tudo isso é muito importante e nós podemos realmente buscar esses estados de vida plena. E eu falo assim, não é só alimentação, exercício físico, né? Bons a gente tem que incluir esse nosso ambiente também. Tem 20 segundos. Se ocupem disso. Organizar a nossa volta, reorganizem internamente. Mesmo que a lua de vocês não estejam bem. Aproveitem. E dê uma olhada lá no Instagram